Eu sou Tarcísio Iago, aluno do curso de Economia, primeiro secretário do Centro Acadêmico e integrante do PET Economia. Olá, eu sou Lorenzo Costa, também aluno do curso de Economia, segundo secretário do Centro Acadêmico e integrante do PET. Este podcast tem o intuito de propagar as maravilhas do curso de Economia da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Nele abordaremos questões econômicas do curso e também contaremos boas histórias. Bem-vindos ao podcast do curso de Economia, Conversa Agregada. Para dar início à nossa conversa, convidamos a professora de Teoria Macroeconômica 3 e Economia Regional e Urbana, Juliana Aguiar Melo, para nos contar um pouco da sua história com a economia. Olá, professora, tudo bem? Estamos muito felizes por ter a senhora aqui. Olá, eu que agradeço o convite, satisfação estar aqui com vocês nesse momento, inaugurando, o primeiro episódio aí do Conversa Agregada. E espero que a gente possa conversar sobre coisas boas aí ao longo desse período. Muito obrigado pela presença, estamos animados para conversar com a senhora. Então, pessoal, a professora Juliana fez mestrado em Desenvolvimento Regional, está finalizando o seu doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Professora, para iniciar, nos conte sobre como surgiu esse interesse pelo curso e o que te fez ter interesse pela docência. Bom, o meu interesse pelo curso surgiu lá na década de 2000 ainda, né? Já tem aí quase 20 anos de trajetória, né? E na época, na época a gente fazia vestibular, né? E na época eu tinha um interesse muito grande pela área de comunicação. Eu queria ser jornalista. E consultando um guia do estudante, na época a gente não tinha internet como é hoje, né? Eu vi que o curso de Ciências Econômicas, uma das áreas em que o economista poderia atuar era na área de jornalismo. E então o meu curso, que era a minha primeira opção, né? Era jornalismo, então eu fiz o curso de Economia como uma segunda opção, pensando que poderia, virar jornalista. Mas quando comecei o curso, eu vi que tinha muitas outras abordagens e muitas outras questões, que eram tratadas e me encontrei. Achei que era um curso muito completo, que trazia questões muito interessantes e por uma perspectiva crítica sobre o desenvolvimento do país e também o desenvolvimento dos municípios. E eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior do Espírito Santo e era uma das minhas inquietações desde menina, que era por que a minha cidade ela não se desenvolvia como algumas cidades do seu entorno, E aí, juntando toda essa situação, essa realidade em que eu vivia e o curso que eu estava fazendo, eu segui aí pela área da economia, mas pensando e me especializando nas questões relacionadas ao desenvolvimento. Concordo totalmente com o que a senhora disse sobre ser um curso completo. A interdisciplinaridade do curso é muito grande e abrange várias áreas, vários âmbitos da sociedade, tanto na questão das ciências sociais, ciências naturais, exatas, enfim. É um curso que abrange muitas ideias e muitos interesses de muitas pessoas. E isso é o que me cativa bastante. É a parte atrativa do curso, né? Isso. E essa pergunta de, poxa, o que te fez vir para o curso? É o que sempre a gente recebeu aqui. E diferente da maioria, eu entrei no curso de Economia, não era o que eu queria. Mas com o passar do tempo, eu fui me identificando, descobrindo como funcionavam as coisas. Olhar por trás da cortina e ver o que acontece é muito bom. Com certeza. A gente veio de falar de economia no noticiário, todo mundo vê, escuta economia, dinheiro, pronto. Ficou só por isso. Sim. Eu, particularmente, escolhi economia pelas matérias que eu tinha mais facilidade e mais interesse no meu ensino médio, que eram tanto história, filosofia, sociologia, até algumas áreas das exatas do ensino médio. Vi que a economia casava com tudo isso, por incrível que pareça, e isso me cativou bastante. Eu também gostava muito da geografia, no ensino médio. Geografia, história, literatura. Eu gostava muito de escrever, de fazer redação, fazer textos. Sim. E isso tudo foi, eu acho que, bem explorado durante a minha graduação. Então, a gente vai para a área de história, a gente vai para a área de
pensar criticamente, né? Acho que isso é muito legal, né? De fazer os porquês. Eu costumo dizer nas minhas aulas, né? Que economia é a ciência que depende, né? A gente sempre fala depende, né? A nossa resposta sempre começa por um depende. Porque realmente depende das circunstâncias, depende do contexto, depende das variáveis, depende de um conjunto amplo de fatores e que podem estar associados tanto as disciplinas, as questões mais relacionadas à história, mas também as questões relacionadas aí à matemática, à estatística, né? Essa parte de modelagem. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acredito que a formação do curso de economia é uma formação muito completa, porque ela nos permite agregar essa parte mais analítica, mais descritiva, mais histórica, com uma parte mais objetiva, mais aplicada também. Aplicada, né, do conhecimento. E eu sempre digo isso quando posso, né, até como uma forma de motivar isso. Quando a gente junta isso agrega muito ao profissional de economia, né? Eu costumo, às vezes, pegar alguns estudos que são realizados, alguns diagnósticos, alguns planos de desenvolvimento e mostrar, né, para vocês, durante o curso, olharem para aquilo e projetarem o que vocês podem fazer enquanto planejadores, enquanto mentes que vão pensar o desenvolvimento aí do nosso país, da nossa região. E, professora, dentre essas áreas que a economia abrange, tem muito da sociologia. E eu acredito que a sociologia esteja bem mesclada com o que a senhora trabalha de forma extracurricular, digamos assim, com que a senhora trabalha fora da sala de aula aqui na UFT. A senhora pode desenvolver mais sobre isso? Posso sim, porque, na realidade, a economia, ela não é uma ciência que está deslocada da sociedade, né? E eu acredito que seja um grande equívoco quando a gente considera a economia como uma ciência exata, né? Entendendo que os modelos, eles dão respostas que são verdadeiras, o que não é verdade, né? Que não é verdade. E essa integração com a sociedade, essa vivência com a sociedade é justamente o que faz a gente entender a complexidade dos temas que a gente trabalha, né? Então, quando a gente está tratando de desenvolvimento, é importante que, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, a gente não aplica uma teoria, mas a gente tem que conhecer a realidade do que a gente está estudando, saber como que aquela sociedade ela se estrutura, qual que é a cultura, como que as pessoas vivem ali, qual que é o modo de vida daquelas pessoas. E, a partir disso, tentar contribuir, tentar construir alguma coisa que melhore o bem-estar dessa sociedade. Então, são duas coisas que são ali indissociáveis, a economia e a sociedade. Elas estão juntas. A economia não é soberana, né? Ela é uma parte do mundo que a gente vive. Então, eu não acredito numa economia ceteris paribus, digamos assim, né? Mantendo tudo mais constante. Então, na realidade, é tudo muito complexo, porque está tudo em movimento o tempo todo. A gente sabe também que a senhora trabalha com projetos que relacionam o ambiente com a economia. A senhora pode falar um pouco mais sobre isso para a gente? Bom, então vamos lá, né? Para a gente falar de meio ambiente, a gente tem que falar não só da natureza, mas de quem está na natureza, né? Nós somos parte desse meio ambiente, né? E os povos tradicionais, e aí eu vou falar especificamente das comunidades quilombolas, né? Eles também são povos que estão ali há muito tempo realizando um conjunto de atividades econômicas que protegem o meio ambiente, né? Então, a relação entre economia e meio ambiente, ela não pode ser uma relação estritamente no sentido de valoração desses recursos e de que quem pode pagar, paga por eles e assim o sistema, né, se equilibra e ele prospera. Não, é mais complexo também do que isso. Porque nós já temos pessoas que praticam atividades econômicas sustentáveis em diversas localidades do país, e aí a gente tem isso muito forte no Cerrado, a gente tem isso muito forte na Amazônia, né? E a economia, ela é extremamente importante para a qualidade de vida e para a preservação desses povos, né? Então, a gente estava falando agora sobre a relação entre a economia e a sociedade, né? Você perguntou em relação à sociologia, mas a gente também tem
um outro elemento que faz parte disso, que é o meio ambiente. Então, é esse conjunto integrado em prol de um desenvolvimento que não seja esse que a gente está vendo aí, né? Que é devastador, costumo dizer, que é um modelo devastador de vidas, né? Porque, às vezes, quando a gente desmata, por exemplo, uma área enorme do Cerrado, a gente não está simplesmente destruindo o recurso natural que está ali, mas a gente também está destruindo um modo de vida de comunidades que usam, que tiram seu sustento e também a sua subsistência, né, os alimentos ali que vai sustentar a sua família, numa atividade extrativa, que tem, às vezes, a prática do lazer, que criam seus gados nas veredas. Então, existe toda uma forma, um modo ali de vida, de convivência local, com o Cerrado, com a Amazônia, que vai além das práticas econômicas. Concordo, professora. Ainda mais que nós, como vivemos ainda boa parte das nossas vidas em um ambiente urbano, não conseguimos entender a importância que aquele ambiente, que muitas vezes é negligenciado pelas pessoas que podem pagar, como esse ambiente é importante para a vida dessas pessoas, como ela faz parte da cultura, faz parte de todo o processo que envolve a produção independente desses grupos, que a gente não vê diretamente no nosso cotidiano o quanto isso faz falta, o quanto isso prejudica essas pessoas. Pois é, e esse não conhecimento, ele é muito perigoso, porque a gente consegue facilmente absorver algumas narrativas do tipo o agro é pop, o agro é tech, né? A gente consegue colocar um mas em determinadas coisas, no sentido de que determinadas ações predatórias em prol de uma atividade econômica, elas são um custo do progresso, né? Isso é muito adotado, tá? É o custo do progresso. Mas o que custo do progresso a gente está falando? Né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de cultura local, a gente está falando de coisas que são muito valiosas. Sim, para o Brasil, para os brasileiros, e que acabam ficando escondidas, né? Sim, quando acontece essa predação, eles acabam eliminando todo um resquício histórico, um resquício cultural que existe nesses grupos, toda uma familiaridade que acaba sendo desfeita com essa predação do meio ambiente que afeta diretamente eles. E isso é totalmente inaceitável, né? Afeta na esfera produtiva, a esfera social deles. E é esse o modelo que a gente tem, né? A gente tem visto aí, né? A expansão da fronteira agropecuária. A gente tem visto que, historicamente, é uma atividade, né? O Brasil é um país primário exportador, né? Desde o período colonial. E como que a gente altera, né, essa estrutura? Como que a gente transforma essa estrutura? Há possibilidades, né? Há possibilidades? Sim, há possibilidades. Quando a gente vê, por exemplo, recentemente, esse evento que teve agora lá em Belém para discutir o desenvolvimento da região amazônica, já existem muitas ações que estão sendo desenvolvidas, né, pelas comunidades, pelas organizações da sociedade civil, pela universidade, pelos governos estaduais, pelos governos federais. E aí a impressão que eu tive um pouco com esse evento era de que a gente precisa descobrir as formas. Na realidade, eu acho que a gente já sabe muito sobre isso, mas a gente precisa de um investimento, né, de um investimento pesado por parte do governo federal, de investir em inovação, de investir no desenvolvimento mesmo das organizações, né, porque sem esse investimento, de fato, a gente não vai conseguir contrapor esse modelo hegemônico que tem transformado as dinâmicas locais. E mais do que isso, né? A gente tem uma produção que ocorre em um determinado lugar, mas a renda e a riqueza não têm ficado ali. Né? Ela tem ocorrido, ela se desloca para os grandes centros, seja para as cidades médias, que ficam próximas às regiões produtivas, seja para o núcleo que concentrou a indústria brasileira, que é São Paulo. Né? Então, a gente tem ainda essa outra questão que se relaciona aí a esses desdobramentos da agricultura moderna, né, digamos assim. Professora, retornando só um pouquinho dessa fala, eu gostei muito do ponto que a senhora trouxe sobre como desenvolveu a estrutura produtiva no Brasil desde a época colonial. E isso reflete muito a nossa sociedade contemporânea brasileira. Desde o sentido
profundo assim da colonização, que é basicamente visado no latifúndio, na exploração, predação e tudo mais. E desfazer isso realmente é algo necessário, desfazer, quebrar essa estrutura que cresce há séculos. Mas também tem aquela questão de que há muita oposição disso. Não só nós queremos mudar, mas também tem muitos que querem continuar com essa mesma ideia, mesmo modo de expansão agrícola, expansão do agronegócio, sem pensar nas consequências que traz. E não necessariamente sendo o modelo, como você disse, que mais gera riqueza, ou então que mais distribui a riqueza, que com certeza é a que mais acumula para um só. Mas isso reflete aquilo, a dificuldade nisso tá que na formação da sociedade brasileira, essa questão do latifúndio, das grandes propriedades, está vinculado à questão social. Então, é muito complexo. Isso está nas bases da sociedade. Então, mudar a ideia dessas pessoas, eu imagino que seja uma dificuldade muito grande que a gente vai conseguir encontrar. Que hoje, você pergunta a qualquer brasileiro, o agro é tudo. O agro é o que produz, gera riqueza. O indivíduo não vê que ele recebe baixos salários, que concentra a riqueza na mão de pouquíssimos. Eu faço a pesquisa sobre o PIB no Tocantins e a gente vê os clusters que tem em algumas regiões, concentração do agro em algumas regiões, mas você vai ver tudo para os grandes centros, Araguaína, vem para Palmas, para as grandes cidades, não fica nessas regiões. Esses são os problemas que nós temos, né? E são problemas que têm se agravado. A gente viu aí com a pandemia e historicamente, o Brasil é um país muito desigual. E aí, como você mencionou aí muito bem, né? Essa estrutura de concentração de renda e de riqueza é ela que impede que a gente faça, né? Que a gente realize determinadas transformações. Então, seria importante uma distribuição de renda. E, às vezes, a gente foca muito na questão distributiva, pensando nas questões tributárias, um assunto que está em pauta. Então, a reforma tributária, vamos taxar os super ricos, e isso tudo é muito importante, de fato. Mas o mercado de trabalho é extremamente importante. Gerar empregos para uma mão de obra qualificada e que sejam bem remuneradas é extremamente importante. E o que a gente tem visto é que o que está ocorrendo é um alargamento da distância entre os salários dos superexecutivos e do restante da população, né? Então, isso mostra que a gente está caminhando não para uma situação de distribuir renda. E eu não estou falando apenas da situação do Brasil, né? Mas é um comportamento mundial, uma tendência mundial. Então, como fazer isso? E aí, para nós aqui no Brasil, como a gente consegue gerar postos de trabalhos para uma mão de obra qualificada que seja capaz de alterar essa nossa realidade de distribuição de renda a partir do mercado de trabalho, né? Mas também com as políticas redistributivas do governo federal, né? E o que eu digo para vocês, que eu posso dizer para vocês, que não vai ser o mercado regulador que vai fazer isso. O mercado, se a gente deixar tudo por conta do mercado, o que vai acontecer vai ser que a gente vai cada vez intensificar mais esse processo de concentração. Então, a gente não pode viver numa sociedade em que o mercado seja o regulador, o grande regulador das relações. A gente precisa de um Estado regulador, de um Estado que seja capaz de realizar as reformas que são precisas, que são necessárias, de realizar os investimentos que são necessários, né? Porque se a gente olha para o norte, se a gente olha, e falando principalmente do norte, né, que é onde a gente está, a gente precisa de muita coisa. A gente precisa de infraestrutura. De uma certa industrialização. E como vimos, toda a expansão do agronegócio está vindo forte em Tocantins, que pelo menos que eu saiba, mas que depois da reforma verde, digamos assim, veio expandindo para essas áreas do norte, né? E também, pelo que eu vi, de forma empírica, há certos investimentos no agronegócio na questão de trazer como uma propaganda. Como, por exemplo, não uma crítica direta, mas a Agrotins, por exemplo, que a gente vê que todo ano tem cada vez um investimento maior. E dá para ver como o agronegócio vem se expandindo forte para cá. A partir do momento em que certos investimentos são priorizados para esse tipo de negócio e não para outros, como, digamos, certas áreas como educação, enfim. Percebemos isso, que o norte vai ficar muito mais como uma área
para a exportação mesmo, para a exportação das commodities. A senhora pode falar mais um pouco sobre isso? Eu acho que essa é uma realidade. A gente tem esse momento da Revolução Verde, mas a gente tem também um momento que é um momento de abertura e de reorganização da estrutura da governança do agronegócio também, né? Com a chegada das tradings, porque antes quem fazia o financiamento era basicamente o governo, né? O governo federal, os bancos, etc. E aí, com as tradings, você cria um outro mecanismo de financiamento que foge um pouco da esfera pública e você vai também gerando algumas corporações que vão agregando, né? Hoje você tem, por exemplo, às vezes você tem um grupo que ele agrega um conjunto grande de fazendas, que ele gera um conjunto grande de fazenda, né? E aí, com isso, você vai trazendo outros aspectos extremamente complexos, como, por exemplo, a aquisição de terras por estrangeiros. E, além disso, eu tenho lido alguns trabalhos sobre, né, o avanço da fronteira e os impactos disso sobre o território, e o que a gente vê é aumento do capital, aumento da área, aumento da produtividade. E o que a gente não vê é aumento do emprego. Então, todos os textos que eu li recentemente, você tem o aumento dessas três, né? Então, aumenta a área, aumenta a produtividade, principalmente aumenta a produtividade nas áreas abertas, né? Porque quando você pega, por exemplo, as regiões mais antigas, como Mato Grosso e Goiás, por exemplo, você já tem produtividades elevadas. Quando você abre uma área aqui no Tocantins, às vezes você ainda tem ali um solo que não está trabalhado, que não está construído, e aí você tem uma produtividade mais baixa. Então, eles vão trabalhando na produtividade daquele solo. Então, a produtividade aumenta, o aporte de capital aumenta, medido principalmente pela aquisição de máquinas, equipamentos, implementos, e o que não aumenta, o que tem diminuído, é a contratação de mão de obra, né? Então, eu acho que isso talvez fale muito quando o Tarcísio diz que, ao analisar o PIB de diversos municípios, vê que não tem muita expressividade, né? Nossa, mas aqui tem tanta produção, mas, né? Então, acho que isso talvez diga um pouco sobre isso, né? Então, não é uma atividade que não tem gerado transbordamento sobre o território. É uma atividade dinâmica, mas que mantém uma relação muito maior com os grandes centros, por conta dos serviços que esses oferecem, né? Tem uma professora da USP, que é a Denise Elias, que ela trabalha com o conceito de cidades do agronegócio, né? Que são justamente as cidades que acumulam funções principais relacionadas às atividades agropecuárias, né? Então, tem os bancos, tem as trades, tem os armazéns, tem as exportadoras. Então, tá tudo reunido numa mesma cidade. E aí, de uma forma um pouco distinta do efeito que a gente espera, né, dos encadeamentos industriais, não ocorre o encadeamento. Na realidade, você precisa de um distanciamento entre uma cidade e outra para que ela também ocupe determinadas funções. Então, você tem uma cidade que vai ter essas funções de assessorar e de resolver as questões, né, do agro, da atividade, mas você precisa de um raio grande de nada, ou seja, só de área de produção, para que na próxima você tenha, né, não é porque Palmas está acumulando essa cidade, essas atividades, que Miracema também vai, e que o desenvolvimento vai irradiar, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? Que tem, inclusive, sido pauta de debate de muitos governos, né? Que é como que a gente faz para transbordar os efeitos de uma economia primária extremamente concentrada, especializada, né? Ou seja, pouco diversificada. A gente estuda isso em economia, né? A importância de você diversificar. Com certeza, a complexidade. Você precisa aumentar a complexidade, você precisa diversificar, porque senão você fica ali naquela relação, né, que não vai prosperar muito. Então, é mais ou menos essa situação que o agro traz. Se a gente não cria elos dessa cadeia de valores, simplesmente exporta commodity, o que a gente gera no nosso espaço? O que a gente gera no nosso território em termos de retorno, né, em termos de desenvolvimento? A disciplina que a gente pegou o semestre passado, Pensamento Econômico Contemporâneo, a gente analisou a importância da complexidade para a economia de uma nação. E fica evidente que quando nós apenas extraímos ou apenas produzimos a matéria-prima da forma bruta, da forma mais pura, e exportamos ela, é algo que acaba gerando a deterioração dos termos de troca. Simplificando, importa-se produtos inovadores, né, de grandes resquícios tecnológicos, e exporta commodities que pouco flutuam valor, que
tem pouco valor agregado comparado a esses produtos de alta tecnologia. E acaba que ocorre, entre aspas, a transferência de renda dos países subdesenvolvidos para os desenvolvidos, intensificando a desindustrialização do país, ou seja, a famosa doença holandesa. Esse é o tamanho do nosso problema. Esse é o tamanho do problema aí do nosso desenvolvimento, das questões que a gente precisa pautar e que a gente precisa transformar, né? Então, eu tenho visto um movimento, inclusive, nas universidades, né, de fomentar as atividades inovadoras, criando agências e centros de inovação, e eu acho que isso tudo precisa, de fato, ser operacionalizado na prática, né, para gerar produtos aí de alto valor agregado, de modo que a gente consiga transformar a nossa realidade. Sim. E a senhora está certíssima no ponto em que aborda a importância do aparato governamental, né? Porque se deixar rolar, se deixar que aconteça, digamos assim, com o mercado controle, isso só acaba intensificando o nosso problema. Então, a gente precisa de mudanças realmente drásticas comparado à nossa toda estrutura que ocorre aqui. Para acabar com essa questão, realmente mudanças profundas. E eu fico impressionado que existe muita literatura que fala sobre isso, sobre essa questão do desenvolvimento, a intervenção do governo como o precursor do desenvolvimento, caso a iniciativa privada não consiga. E isso ainda parece que isso é um estigma muito grande. As pessoas não acham ainda que é a iniciativa privada que vai promover o desenvolvimento, que o Estado deve intervir o mínimo possível. Eu, particularmente, discordo, né? E a gente vê isso muito no Brasil, que se dependesse da iniciativa privada, a gente não teria quase nada, creio eu, na área da indústria, né? A gente teve o Clube do Livro, do PET Economia, que, inclusive, a senhora comandou, né? Digamos assim, a gente deveria ter participado, só que ocorreu imprevisto, a gente não conseguiu. Mas a gente leu as nossas... Isso, os respectivos capítulos que a gente ia comentar. Que a gente tinha dividido. E, justamente, a Mazzucato fala muito disso, né? Ela aprofunda bastante nessa questão. Essa relação entre inovação tecnológica, o Estado como atuando como o empreendedor. E eu achei o livro bastante interessante. Uma pena que a gente teve lá no dia e não pôde participar. Foi um debate bem legal, né? Teve uma participação de muitos alunos, né? Todos leram e a gente fez um debate muito interessante, justamente pensando nesse termo, né? O Estado empreendedor, né? O que ela quis dizer com isso e como que o grupo ali que leu entendia aquilo. Foi muito interessante, né? E realmente o Estado ele tem um papel a ser cumprido nessa questão da inovação e ela não fala de qualquer inovação, né? Ela fala daquele papel de que é você investir naquilo que você necessariamente não sabe o que vai gerar de produto, mas que potencialmente pode gerar algo, né, inovador. E eu fico me perguntando, né? Cadê o Estado empreendedor para a gente pensar a bioeconomia, para a gente pensar o desenvolvimento da Amazônia? A gente ouve falar muito sobre a diversidade do Cerrado, sobre a diversidade da Amazônia, sobre o conhecimento tradicional associado a esses biomas, né, que são conhecimentos aí milenares dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, né, e como que a gente transforma isso em bem-estar para essa população. Porque o que a gente tem feito? A gente tem, mais uma vez, devastado esses locais, né, devastado as populações desses locais para colocar, basicamente, soja, né, gado e soja, que gera justamente esse desenvolvimento que é concentrador de renda, que é concentrador de riqueza e que é gerador de poder, porque a riqueza e a renda elas são geradoras de poder. E esse poder faz com que as estruturas não sejam alteradas. Então, nós, enquanto universidade, nós, enquanto cidadãos, né, a gente tem que ter consciência disso. E mais do que isso, nós podemos contribuir por um outro movimento, por um outro desenvolvimento, apoiando as iniciativas dessas pessoas, dessas populações.
né? Então, eu tenho lá no Jalapão o Zé Menininho, que produz uma farinha de jatobá de excelente qualidade, né? É uma produção artesanal, né? É uma produção pequena, mas o que isso agrega de valor, né? A gente tem, por exemplo, as mulheres artesãs que trabalham com capim dourado. O trabalho que elas realizam ali não é um trabalho só artesanal. Aquilo que elas fazem tem um valor agregado extremamente importante para a própria preservação e manutenção do cerrado, para a preservação das águas, para a preservação da fauna, né? Então o que está sendo feito, o que está sendo investido, o que está sendo colocado ali para promover essa atividade, que é uma atividade não predatória, que é uma atividade que conserva, né? Que conserva a vida e que valoriza o trabalho dessas mulheres. É muito bonito de ver e de ouvir, principalmente, o relato de vida dessas mulheres, quando elas dizem o tanto que a vida delas tem sido transformada. Porque, às vezes, quando a gente pensa numa comunidade e a gente olha para ela e fala o modo de vida, a forma dela é ficar ali, na pobreza, aquele fogão, a lenha, o tempo inteiro cozinhando, né? Sem energia. E não é. Né? Não é. Essas pessoas, elas também querem qualidade de vida, elas querem saúde. Então, é um pouco essa a virada de chave que precisa ser realizada. Né? Mas como fazer isso, né? Como fazer isso? Essas são iniciativas de resistência, né? Resistência porque elas estão ali permanentemente lutando contra aquilo que vem e aumenta a nossa balança nossa balança comercial e melhora os nossos indicadores macroeconômicos, né? Porque é isso que é vendido. Então, a gente olha para isso como se fosse uma variável única e que só tivesse um impacto comercial. E, na realidade, isso é muito pouco para o que realmente é. É importante, obviamente, né? Mas os indicadores acabam também por esconder certas coisas que estão na entrelinhas, como, por exemplo, o próprio PIB per capita, né? Que, com certeza, deixa passar muitas coisas. E que você olhar só para o número, você não consegue... Não fica claro que ainda existem rendas muito baixas, digamos assim. A renda per capita, ela não evidencia que pode acontecer poucos com rendas enormes e muitos com rendas baixas, e que acaba enviesando o que se pode tirar do PIB per capita. A gente acha muitas vezes que um país muito rico, com um PIB gigantesco, e divide pela população, calcula o PIB per capita, você olha, não, a população está bem, ganha em média $50 mil, um indivíduo ganha $50 mil por ano. Não é. A distribuição de renda mostra que parcela da população ganha muito mais do que isso, e uma pequena parcela não tira $10 mil por ano. É isso. Eu acho que o PIB per capita como medida para valorar o bem-estar social, a felicidade, como muitas vezes algumas pessoas utilizam, não acho muito bom, não. Tem indicadores que mostram melhor a qualidade de vida dessas pessoas. E a fala da senhora também me lembrou da nossa experiência que tivemos no PET ano passado, no final do ano, se eu não me engano, em novembro, que foi a experiência com as senhoras das produtoras independentes de Taquarussu, que produziam para o Festival da Jabuticaba. E o que você falou reflete muito o que a gente viu quando fomos lá visitar elas. Percebemos que, apesar de muitas não terem todo o conhecimento teórico de precificação de bens, da economia em si, percebe-se que elas dominam muito bem o que envolve a produção delas. E sabemos a importância dessa produção independente para elas mesmas também. E ajudar, pelo menos o mínimo que fosse, que a gente já trazia uma grande felicidade para nós. Ajudar de qualquer forma elas nos trouxe bastante conhecimento e também uma questão de felicidade mesmo, de conhecer a realidade delas, de tentar ajudar o que for na hora de precificar o bem, que algumas vezes as próprias mulheres não conseguiam ter certos lucros com o que
produziam e vendiam acabavam tendo prejuízo. E elas não entendiam isso. E acabava que desestimulava elas. E desestimular não era legal. É gratificante para a gente ir ajudar a pessoa, né? Foi um projeto bastante interessante, a oficina. Que a gente fez uma oficina antes para a gente ver os métodos de precificação e, juntamente com elas, onde a gente mostrou para elas como identificar os custos fixos, custos variáveis, colocar uma margem de lucro, né? E é legal que a gente, no ambiente acadêmico, isso parece uma coisa muito, muito fácil, né? Sim, meio parece simples. ser simples. Isso, é meio óbvio. Pô, o custo, tranquilo. Mas você chega lá, não é uma questão tão simples de se ver. Você explicar para a pessoa que os ovos que ela utiliza para produção, que é da galinha dela, tem que ser calculado, tem que ser colocado como um custo. Para ela era algo muito empírico. No caso, né, percebemos, né, a realidade delas e que algo que, como a gente estuda a economia todos os dias aqui no UFT com expressões muito difíceis, muito técnicas, algo muito formal, chegar lá também foi um desafio para nós fazer esse trabalho, justamente pela diferença de vocabulário que a gente tinha que usar, a gente tinha que ter toda a delicadeza com elas, que era um social muito diferente. Nosso linguajar técnico. Justamente, a gente realmente fez uma oficina de treinamento para deixar o mais claro possível, porque a gente sabe das diferenças sociais que existem. E queríamos ajudar da mesma forma, queríamos deixar de forma clara, muito concisa, e deixar também um pouco intuitivo para não entediar elas, né? Fazendo algumas brincadeiras, uns exemplos, no caso, né? E tentamos ajudar o máximo possível. Acredito que tenha dado certo em boa parte. Conseguimos alcançar o objetivo, que é mostrar para elas como é que funciona a precificação do próprio bem, para que acabe não desestimulando ela futuramente, quando ela vê que ainda assim tá faltando dinheiro, acaba que ela perde dinheiro com essa desinformação, né? Essa atividade foi uma atividade muito, muito interessante, né? O tipo de atividade que eu gosto de realizar, né? Esses projetos que a gente consiga colocar no mesmo espaço os acadêmicos, né? E a comunidade. E por quê? Porque é uma construção, né? O conhecimento, ele se constrói. A gente está aqui na universidade, então a gente está lá estudando, né? E aí a gente está lá na microeconomia, vendo os pontos de maximização, como é que minimiza custo, como é que maximiza o lucro e toda aquela curva de função de produção, teoria do consumidor. E aí a gente, vamos então agora ver como que isso funciona na prática, né? Então a gente desconstrói aquilo tudo e reconstrói a partir de uma situação que é escutar o outro, a realidade do outro, perceber o perfil, ver como que contribui, como que colabora, isso numa linguagem mais apropriada. E o resultado disso é o quê? Todos ganham, né? As mulheres ganham. Foi muito bacana ouvir também o relato delas, como que foi importante, né? Com certeza. Aí eu estava vendendo meu produto a um preço menor do que o que eu estava gastando para produzir, né? E aí se essa pessoa coloca lá R$1, R$2 a mais de margem, e então isso muda a situação dela, né? E acho que todo mundo conseguiu perceber isso. E, por outro lado, vocês também entender, né, que o que a gente está vendo aqui na universidade é teórico que está associado a uma prática. Só a teoria não resolve, né? E ter isso que você relatou, de estar lá, de perceber, de saber como se comportar, de saber como chamar a atenção, de utilizar uma metodologia participativa e de construir para que o resultado seja alcançado, também é um processo de aprendizado, né? Então, é isso. E quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma coisa muito específica, né? Que é a precificação dos produtos. Mas quando a gente está falando de desenvolvimento, também é mais ou menos esse mesmo mecanismo, né? A gente tem que entender a realidade daquele lugar, a gente tem que perceber determinadas coisas para, a partir disso, ver como que as coisas podem se situar. E nós, economistas, com todas as críticas que a sociedade tem em relação a gente, né? Porque existe isso, né? Às vezes a gente chega num lugar e fala que economista, as pessoas... Ou elas olham, querem trocar uma ideia, ou então elas querem, né, distância. Brincadeira.
Brincadeira, né? A gente contribui muito, a gente tem um papel muito importante nesses processos de planejamento, do desenvolvimento, planejamento. Só uma observação. Queria deixar claro que quando eu fui lá, eu tenho certeza que eu aprendi tanto quanto elas certas coisas. Como, por exemplo, entender a realidade delas. Realmente fazer na prática o que nós aprendemos e juntando isso a entender a realidade, né, desse pessoal. Eu aprendi muito com isso. E gostaria, né, eu espero que eu tenha conseguido fazer elas compreenderem a questão da precificação da mesma forma que elas me ensinaram como funciona a vida delas, como funciona a produção delas, a produção independente, a agricultura familiar, enfim. Espero que tenha ajudado da mesma forma que elas me ajudaram a entender toda essa questão socioeconômica, sociológica, enfim. Legal, muito bom. A senhora falando dos projetos, e a gente sabe que a senhora tem um Nerudes, né, no seu núcleo. A senhora podia falar um pouco pra gente sobre ele? Então, tem o núcleo, né? O núcleo é o nosso queridinho, né? Nerudes é Núcleo de Estudos Rurais, Desigualdades e Sistemas Socioecológicos. E esse núcleo, ele é composto por um conjunto de professores que estavam de forma isolada, realizando um conjunto de atividades que tinha mais ou menos o mesmo foco. A gente trabalhava com construção do conhecimento, com comunidades tradicionais, com agricultores familiares, com assentados da reforma agrária, e sempre por essa perspectiva de pensar a inclusão produtiva, a organização social, de pensar a questão ambiental por um âmbito mais complexo, no sentido desses sistemas socioecológicos que também são diversos, não são únicos, né? E a gente estava realizando um monte de atividades. E a gente trocando isso. E pensamos, bom, vamos concentrar essas atividades e organizar um núcleo. Porque aí a gente ganha, né? A gente ganha um peso institucional e isso facilita, inclusive, o desdobramento das nossas atividades. Então, a gente constituiu o núcleo, que é onde a gente concentra basicamente todos os projetos que a gente realiza, né? Hoje o núcleo é composto por professores da administração, o professor Cleito, que é o coordenador do núcleo, a professora Gisele, que vocês, né, também conhecem, que são do curso de Economia, a professora Roseni e a professora Renata, que são do curso de Gestão de Cooperativas lá da UFNT, e a gente tem diversos colaboradores, tanto da UFT, como da UFNT, quanto de outras universidades, e parceiros da organização da sociedade civil, prefeituras municipais, e a gente realiza diversos projetos no sentido de promover o desenvolvimento, né, a partir de estudo, de pesquisa e de extensão, principalmente nas regiões rurais, né? Então, a gente tem ações efetivas, por exemplo, no Jalapão, no município de Mateiros, no município de São Félix. A gente tem ações aqui em Itaquaruçu, com a Fazenda Buritizal, também com o grupo de mulheres lá da Festa da Jabuticaba. A gente tem ações em Araguaína, nos municípios que ficam ali no entorno. E é um pouco isso, né? A gente tem voluntários, a gente tem um programa, né, de voluntários. Esses voluntários, normalmente, a gente acaba conseguindo uma bolsa, uma forma de inseri-los em outros projetos que tenham algum tipo de remuneração. E é um pouco isso, né? A gente está aí, cada vez, querendo oferecer mais atividades para os alunos, para a comunidade, né? Um pouco essa articulação, né, entre sociedade, universidade, organizações sociais, governos municipais, estadual, governo federal. Inclusive, nós estamos com uma vaga aberta para o agroresidência, que agora também podem se candidatar estudantes de economia, de administração. Então, como é que funciona esse agroresidência? O agroresidência é um programa de residência muito parecido com o que ocorre na medicina, só que a medicina é muito bem remunerada, a agroresidência já não é tão bem remunerada, tá? E aí ele é focado para inserção do egresso ou do formando no mercado de trabalho. Então, o estudante ou recém-formado recebe uma bolsa de R$ 1.200 e atua para a vaga que está em aberto na Fazenda Buritizal ou no município de Mateiros. E aí começa a realizar um conjunto de atividades e a expectativa é que antes de terminar o projeto, esse estudante
seja contratado por uma empresa, ou por uma prefeitura, ou por uma organização da sociedade civil, e aí já comece a sua vida profissional. Então, é esse apoio, né? Esse apoio, o Agroresidência funciona dessa maneira. A gente tem tido bons resultados, muito bons resultados, assim, né? A gente está com vaga em aberto, com 4 vagas em aberto, justamente porque os residentes vão conseguindo emprego, então eles vão saindo do projeto. Legal, muito interessante, professora. Professora, para os estudantes interessados em seguir a carreira acadêmica em economia, quais conselhos você daria com base em suas próprias experiências? Olha, eu acho que o primeiro conselho é aproveitar o tempo que vocês estão na universidade. Às vezes a gente entra, começa o curso e aí já está pensando na formatura, quer formar em 4 anos, quer formar em 3 anos e meio, puxa um monte de matéria e acaba não tendo tempo para trabalhar em projetos que agregam muito conhecimento e muita experiência. Então, eu acho que o primeiro conselho, né, digamos assim, seria esse, de aproveitar esse tempo que vocês estão na universidade para participar de projetos, para se integrar a ações de extensão, conhecer um pouco o perfil dos professores, entender um pouco da dinâmica de trabalhar com dados, de trabalhar com comunidades. Essa parte eu acho que é fundamental para a formação. O estudante que ele se apropria dessa vida universitária, com certeza ele tem uma formação muito boa e dificilmente vai ter dificuldades em conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Acho que é isso, né? Dedicar as disciplinas também, obviamente, estudar. Tem aí um campo enorme relacionado à ciência de dados. Então, a gente tem aí praticamente uma revolução em termos de como você trabalha esses dados, a quantidade de informações que a gente tem. Então, conseguir sintetizar isso, então, trabalhar essas questões, eu também acho que é um caminho muito, muito, muito bacana. Eu, durante a minha graduação, eu me vinculei a uma organização da sociedade civil. E eu costumo dizer que as portas do universo se abriram para mim nesse momento. E eu digo as portas do universo porque nessa organização eu tive a oportunidade de aprender e a conhecer muitas coisas que se eu tivesse só na sala de aula ali, naquela relação com a universidade, certamente eu não teria conseguido, sabe? Então, do mesmo jeito que você relatou a sua experiência com as mulheres e como que isso foi importante para você, na minha formação, isso também foi muito importante. Então, sair da universidade, ir para a comunidade, conversar com o agricultor, ver a realidade, ir para uma visita técnica, ver como que as coisas funcionam na prática, conhecer o mundo real em que a gente vive, eu acho que é extremamente importante para a formação, não só do economista, mas de qualquer profissional. Então, é isso, com dedicação, com articulação, com integração, e sempre com uma visão crítica, Eu sempre falo, nós temos que ser críticos de tudo, O porquê ele tem que estar. Por que é assim? Por que tem que ser? Que às vezes a gente está igual, eu trabalho com macroeconomia, Então, a gente tem dentro dos programas da disciplina, às vezes, tudo muito dentro de caixinhas. Quem que a gente vai estudar? E a gente precisa realmente estudar, Mas a gente tem que se perguntar, mas isso não funciona, mas por que isso não está aqui? E aí isso vai ajudando a gente a ter uma leitura de mundo que não é uma leitura passiva, de aceitar tudo que chega, mas é da gente compreender, entender, inclusive aquilo associado ao contexto histórico em que foi desenvolvido, mas pensar criticamente e a partir daquilo dali outros e novos horizontes. Sim. Perfeito, gostei bastante da sua colocação, professora. Então, professora, a conversa foi excepcional, mas, infelizmente, como tudo que é bom, tem um fim. Bom, tá chegando ao final nosso primeiro episódio do Conversa Agregada. Sim, professora, agradecemos muito a sua participação. Eu tenho certeza que vai agregar a todos que ouvirem o podcast, vão todos aprender com a senhora, principalmente. E acho que aí vão gostar da nossa conversa, Esperamos que sim. Esperamos. E também agradecer a todos que ouviram esse podcast, com certeza. E agradecer o pessoal que ficou até aqui, que ouviu o podcast. Obrigado a todos. Então, eu agradeço
ao Tarciso, ao Lorenzo e à Thalita pelo convite, ao apoio das meninas do jornalismo, a Júlia e a Tassiele. Agradeço ao professor Newton também, que coordena esse trabalho do PET, que é um trabalho muito importante, né, para o curso de economia. E foi ótimo. Espero que fique tudo bem, né? E é isso, fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Agradecemos, professora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, viu? E tá ficando agora o nosso primeiro episódio do Conversa Agregada. E até a próxima.